Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo e na Imaculada Nossa Mãe, um dos princípios que deve reger a nossa fé cristã é o conhecimento exato da sua prática, da sua doutrina, não é? O conhecimento prático do que seja ser cristão católico, e isso dá resultados em forma de testemunho social, pessoal, coletivo, familiar. A fé católica, para ser católica, apostólica e romana, ela deve se batizar em 3 colunas, 3 pontos bastante consideráveis. O primeiro é a ortodoxia da Igreja. O terceiro é a seriedade com que abraçamos a fé. O segundo, melhor dizendo, e o terceiro é a conformidade com a sua doutrina. Por ortodoxia, nós entendemos o que seja o mistério da fé anunciado e pregado pela Igreja e nada fora disso. Por ortodoxia, nós entendemos o que seja a liturgia da Igreja, não é? Com todas as suas pautas, com todas as suas referências, sem meandros. Por ortodoxia, nós entendemos o que sejam os dogmas, nem mais nem menos do que seja ensinado. Por ortodoxia, nós entendemos toda a continuação apostólica até o Papa Francisco, em decorrência da ação do Espírito Santo no tempo, levando em conta os fatores da história, os acontecimentos, mas sem tirar deles o selo da graça. Hoje, um grande número de pessoas, para não se comprometerem com a Igreja, usam a desculpa da Idade Média. O que houve na Idade Média? A Santa Inquisição, não é? A venda das indulgências, hoje questionada pelos historiadores, que se foi realmente do fato como os luteranos e calvinistas explicam. Então tem gente que diz, eu não sou católica por causa da Idade Média. Que justificativa boba, né? Irracional e própria de pessoas mal informadas, né? Mal instruídas, e uma desculpa bastante ínfima e sem significado. Por ortodoxia, nós entendemos Cristo como caminho, verdade e vida que nos leva ao Pai, e não um homem santo, e não um Yogananda, e não um orixá, e não um espírito de luz, e não um espírito das matas, como querem algumas seitas. A ortodoxia católica diz que nós devemos nos ater ao que a Igreja ensina, acreditar no seu púlpito, acreditar na sua legenda, acreditar na sua forma de expressar a fé. A seriedade é aquela gravidade religiosa com que nós nos comportamos no mundo. É aquele zelo com as nossas posturas. É aquela observação com as nossas deficiências. Quem não as tem? Uma pessoa que se diga agora já santa, ela está se enganando, porque quem diz que nós somos santos é a Igreja. Por meio do povo, mas a Igreja. Então uma pessoa que se diz eu sou santa, ela está se enganando, e como diz Santa Teresa, ela está na ilusão que faz oração, na ilusão que tem vida com Deus. A seriedade significa que para nós as coisas são o que são. As coisas são verdadeiramente o que devem ser. Então, postura é postura, respeito é respeito, zelo é zelo, cuidado é cuidado, fé é fé, atitude orante, procedimento que nos leva a um testemunho cada vez mais reflexo do próprio Jesus. A seriedade com que nós abraçamos a fé católica não comporta aqui ambiguidade. A seriedade com que nós abraçamos a fé católica não comporta aqui, de forma nenhuma, atitudes similares, atitudes, digamos assim, de não prudência com as coisas de Deus, atitudes levianas, atitudes que geram reflexões várias. A seriedade católica pressupõe firmeza na fé e testemunho dela.
A gente não pode ser católico e evangélico, não pode ser católico e espírita, católico e ortodoxo, católico e calvinista. A gente não pode ser católico e umbandista, muito embora grande parte dos católicos hoje fazem isso, sobretudo em Salvador, Bahia, sobretudo no Maranhão, né? Nós sabemos no Maranhão de sacerdotes que são pai de santo, né? Nós não podemos ser católicos e espiritualistas da nova era, dessa terceira e quarta dimensão que agora está sendo propalada. Nós não podemos ser católicos e sermos do Santo Daime e vivermos de yoga. Nós não podemos ser católicos e praticarmos migrações espirituais, como algumas congregações religiosas estão praticando, coisa tirada do budismo. Então é preciso seriedade na fé católica. Eu não posso estar aqui com o manual da doutrina da igreja, que é o catecismo da igreja, que é o documento do Vaticano II, e ao mesmo tempo estar lendo aqui o livro dos magos, o Evangelho segundo o Espiritismo, as teorias da metafísica. Eu não posso usar a neurolinguística para abafar o Evangelho, a psicologia e a psiquiatria para inibir a fé. Os novos conceitos de ser humano, que agora está tudo perdido, o conceito de ser humano, eu não posso colocar adiante da doutrina da igreja sobre a dignidade pessoal do homem e da mulher. Eu preciso ser um católico sério. A coisa mais triste é encontrar um católico de uma fé ambígua. Não é quente, né? Nem frio, é morno. Então, diz o apóstolo, se vomita. Agora, essa seriedade não significa rigidez, fanatismo, conservadorismo, que também hoje está imperando no Brasil e no mundo, sobretudo no Nordeste, onde a capacidade de reflexão ainda não atingiu o ser da igreja. O nordestino tem uma fé de cultura, o nordestino tem uma fé aprendida dos pais, não tem a ortodoxia católica. É muito difícil você encontrar no Nordeste um católico consciente da igreja. É o catolicismo vulgar, o catolicismo popular. Não é o catolicismo, por exemplo, que nós chamamos de vanguarda, mas é aquele catolicismo misturado, né? O misticismo. É aquele misticismo nordestino, misturado com lendas. Essa semana uma pessoa me procurou e me ofereceu de presente um busto de gesso, por sinal muito bonito, de uma mulher aqui para os lados de Recife que faz milagres, chamada Maria Bueno. E como a Igreja Católica não aceitou o processo de beatificação dela, ela foi morta pelo namorado com um golpe de facada na garganta, porque ele pensou que ela o estava traindo. Então, como a igreja não aceitou isso como motivo de martírio e nem referência de santidade, a Igreja Católica Apostólica Brasileira, a ICAB, a Igreja do Bispo de Malta, canonizou-a. Então é Santa Maria Bueno. E a pessoa me trouxe para me colocar entre os meus santos, no meu santuário, e ela é especialista em encontrar coisas perdidas. Eu recebi por educação e respeito e digamos assim, cortesia, mas coloquei de canto já para não usar, porque eu não posso ter na minha casa uma santa, entre aspas, canonizada pela ICAB, a Igreja Católica Apostólica Brasileira do Bispo de Malta. Eu não posso venerar como santa alguém que a Igreja Católica não conceituou como santa, beatificando e canonizando. Então, a seriedade com que a gente abraça a fé. E, por fim, meus irmãos, é preciso que a gente se lembre para viver essa outra dimensão da nossa fé, que vai nos levar verdadeiramente ao testemunho inequívoco de Jesus Cristo, que é a conformidade com a doutrina da igreja. Eu preciso ser uma pessoa conforme a igreja de Jesus Cristo. Eu não posso ser católico e apostólico sem ser romano. Eu preciso ser católico, apostólico, romano. Muitos teólogos aí, né, dessa linha libertária, marxista, comunista, bofiana, né,
dizem que são católicos, mas que não são romanos. Então não são católicos. Não existe duas verdades, não existe duas igrejas. Muitos teólogos, catequistas, instrutores da fé aí pregam contra o Papa, os dogmas e a doutrina e se dizem católicos. Eles estão ganhando dinheiro a custo da Igreja Católica, porque trabalham em setores da arquidiocese, mas são inimigos da fé e não são disfarçados não, eles são inimigos da fé declarados. Para nós sermos católicos, nós precisamos estar em conforme à Igreja, a sua doutrina, a sua fé e a sua moral. Não podemos ter uma ideia pessoal do purgatório, uma ideia pessoal da santidade de Maria, uma ideia pessoal sobre a presença real de Jesus na Eucaristia, uma ideia pessoal do significado da Bíblia, uma ideia pessoal dos sacramentos. Nós não temos que ter uma opinião pessoal do que seja o céu, o purgatório, o inferno. Tem gente que diz isso, né? A fé é como eu penso, então você não é cristão católico, apostólico, romano. Pode até ser cristão católico, mas apostólico romano não é, porque você precisa estar em conformidade com a doutrina da igreja. Então hoje a reflexão que eu deixo para você e para mim, porque a primeira pessoa que deve refletir sobre isso sou eu, é sobre a ortodoxia, seriedade e conformidade na fé. Um abraço e as orações e as preces do irmão de vocês, irmão Emanuel Maria, consagrado que sou, da comunidade católica Cristo Dominus, da paróquia de Santa Luzia no Meireles e do santuário de São Francisco de Assis e Nossa Senhora dos Navegantes, em Jacarecanga. Deus seja com todos.